Então, dentro desse sentido, será que essa porta aberta não seria a porta aberta das indicações do Legislativo ou das indicações do Executivo? E acho que, dentro desse contexto, como dito pelo conselheiro Pascoal, de fato, existe uma abertura semântica dentro dessas propostas, dessas novas composições, que mantém pelo menos esse aspecto. E um outro dado que me parece importante também, derivado dessa proposta, é a questão de ter uma uniformidade de julgamentos. Por exemplo, a gente tem o caso, e o deputado bem mencionou, o Rio de Janeiro parece que tem algumas regras que são criadas especificamente naquele estado. O Tesouro Nacional dizia que o Rio de Janeiro tinha aproximadamente 68% ou 72% de comprometimento de gasto com pessoal, e o tribunal dizia que tinha 44%, uma diferença que me parece bastante eloquente nessa não uniformidade de procedimentos, não uniformidade de regras. Então, talvez uma regra processual fosse necessária, mas também me parece que existe a necessidade de terem regras técnicas sobre as contas. Se a gente fala da lei de responsabilidade fiscal, que teve um grande avanço, pelo menos na uniformização generalista, talvez, sob o ponto de vista das especificidades dessas legislações, talvez falte, por exemplo, o papel do que o Banco Central faz com os bancos comerciais, por exemplo, em que tem um plano de contas determinado, tem uma série de regras muito mais específicas, e isso, dentro do ponto de vista legislativo, precisa também ser estudado. Obrigado. Bom, as palavras Júlio Marcelo, considerações finais. Bom, que maravilha poder fazer essa discussão nesse ambiente, com tantas vertentes, com tantas opiniões, tantas contribuições. Me chamou a atenção especialmente a fala do Alexandre Sarquis e do professor Conte. Né? Será que a gente precisava mudar a Constituição? Né? A Constituição já não diz lá notáveis saberes? Precisava, eu vou dizer que não precisava, mas precisa. Né? Não precisava, mas precisa. Porque a experiência histórica desses 27 anos de Constituição, a meu ver, né, na indicação de membros dos tribunais de contas, foi muito ruim. Não foi mais ou menos, não, foi muito ruim. Esse exemplo que você traz do Rio de Janeiro, né, e aí vamos dizer, o judiciário tem parte de culpa. Quantas indicações foram questionadas no Poder Judiciário do Brasil inteiro e nós não tivemos o respaldo do Poder Judiciário para afastar dos tribunais de contas pessoas absolutamente desqualificadas para o exercício da função da magistratura. E aí eu pergunto, por que isso acontece? Né? Porque todos nós, quando nascemos já, que os mais jovens aos mais antigos, os tribunais de contas já eram vistos pela sociedade como lugar onde se arquivam os amigos, naquela famosa frase, né, de um político mineiro. O lugar onde se arquivam, ao ponto de o presidente da República, quando vai escolher um ministro supremo, ele procura um jurista. Ele sabe que o Supremo já está no inconsciente coletivo de que aquela escolha para o Supremo tem que ser qualificada. Quando ele vai escolher o governador, o presidente, vai escolher um ministro para o Tribunal de Contas da União, ou o Tribunal de Contas do Estado, ele não parte do mesmo paradigma mental. Ele pensa num colaborador, alguém que merece, alguém que pode defendê-lo ou que prestou relevante serviço para a sua administração, quase como um ato de gratidão. Ele está pensando menos na qualificação, menos no tribunal, do que mais em outro tipo de relação que foi construída ao longo do tempo. Como a lei de responsabilidade fiscal precisava ter uma lei para os gestores serem responsáveis? Precisava ter uma PEC do teto para limitar o gasto público, para a gente não ter um crescimento explosivo do gasto público? Porque a nossa cultura, né, a nossa abordagem mental, a administração pública, o gasto público, nos obriga a colocar na Constituição regras que são de mero bom senso. Quando eu leio a Constituição, falo notáveis conhecimentos naquelas áreas, eu imagino uma pessoa assim, acima de qualquer discussão sobre a sua capacidade. Mas a experiência histórica é trágica. É essa experiência histórica, que nos reclama
uma reforma que nos reclama mudar o texto da Constituição para objetivar e para estabelecer critérios muito claros. Que esse órgão é para ser técnico, pode incorporar a experiência de gestores, né? E os membros do Tribunal de Contas que não foram gestores. Eu faço aqui a referência ao ministro Benjamin Zimmer. O ministro Adams conhece muito bem, pessoa do mais absoluto bom senso, sabe ponderar as questões de gestão e da administração. Falo aqui do ministro Walton Rodrigues, também foi do Ministério Público a vida toda, mas é uma pessoa que tem bom senso para ponderar as questões da administração. A questão é que a luta política ela tem que se manter na arena política, lá no parlamento, lá é o lugar próprio da luta política. Os tribunais de contas têm que ser órgãos técnicos. E à medida que forem técnicos, compostos por técnicos, não serão técnicos xiitas, infensos ao conhecimento que vem da administração pública. Essa ideia da PEC 40 de ter um advogado público incorporado às carreiras a conselheiro ou ministro do Tribunal de Contas da União, uma ideia positiva, deve ser debatida, pode trazer esses elementos de quem está vivendo a experiência do lado da administração. Então, a experiência recomenda que esses órgãos, a meu ver, ela recomenda que esses órgãos tenham uma composição técnica, né? E que o mundo político, a discussão política, passe bem longe dos tribunais de contas, né? Acho que se o critério político é ruim a ponto dele ser reduzido, ele é ruim ao ponto de ser eliminado. Então, essa é a nossa divergência com a proposta da Tricom. A proposta da Tricom é um avanço, sem dúvida, em relação ao que temos. Mas se estamos reduzindo porque identificamos que há falha nisso, por que não vamos eliminar? Por que manter esse percentual? Então, com essa consideração final, queria agradecer a oportunidade e dizer que, com o apoio de toda a sociedade brasileira, só com esse apoio nós vamos mudar esse paradigma mental de que os tribunais de contas podem ser um lugar para arquivar os amigos. Muito bem. Bom, com a palavra a doutora Luciene Pereira. Bom, respondendo à provocação do deputado, de fato, uma reforma completa é uma reforma que também empreende um olhar para a necessidade do gestor de ter um controle interno forte. Eu sempre digo nas minhas palestras, e já participei de debates sobre controle interno, quanto mais frágil o controle interno for, mais os tribunais de contas e o Ministério Público vão atuar com o Judiciário e maior será o índice da lista da lei da ficha limpa. Então, assim, quando nós temos um país em que todos os órgãos de controle querem atuar como policial e querem combater a corrupção e se distanciar do seu papel original, o papel original do controle interno, o papel original da advocacia pública, precisa ser um papel pedagógico. Precisa ser um papel. Esses são os órgãos que precisam orientar o gestor, né? Eu participei de uma audiência pública em que um deputado reclamava que o Ministério Público não orientou. Eu disse para ele, o Ministério Público, quando precisa entrar em cena, não é para orientar. Quem tem que orientar é o controle interno, e que muitos gestores não mantêm. É a advocacia pública, que muitos municípios sequer têm. Ele contrata, né, ele nomeia alguém num cargo em comissão. Então, esses são os órgãos importantes, estratégicos, essenciais, por isso estão na Constituição, mas o papel pedagógico é feito por esses. O Tribunal de Contas, ele joga nas duas pontas. Ele tanto pode fazer auditorias operacionais, mas ele tem aquele seu aspecto mais repressor. Então, ele faz o meio de campo,
Tanto que o controle interno deve apoiar o controle externo, exatamente para o Tribunal de Contas fazer o meio de campo. Não é isso que temos visto. A gente vê uma luta do controle interno hoje para querer atuar com a Polícia Federal e com o Ministério Público e combater a corrupção. Não sou contra o controle interno, mas alguém tem que dizer isso. Quando todos os órgãos atuam para aplicar uma multa de 20% do faturamento bruto das empresas, o que eu vou esperar? Não é? Então, assim, é preciso que cada um faça o seu papel. Né? É claro que combater a corrupção num país como o nosso, da Ibope, da manchete e da capa de jornal. Mas se todo mundo quiser ir para a capa do jornal, vai ficar difícil. Há muitos trabalhos na Lava Jato que são frutos de fiscalizações do TCU, mas quem aparece na capa é o Judiciário e o Ministério Público. Faz parte do processo, eles que têm os instrumentos. Bom, esse era um ponto, viu, deputado? Acho que é muito importante isso, mas é importante que o parlamento também faça uma reflexão sobre o papel de cada instituição. Em relação à necessidade de mudar, eu também não tenho dúvida. E tanto não tenho dúvida, né? A Constituição é clara nos requisitos. Eu não tenho dúvida e tanto não tenho que já assinei algumas ações populares. Algumas conseguimos liminares de juízes que, diga aí, fica uma reflexão aqui sobre a proposta de ficha limpa para Tribunal de Contas. Alguém colocaria o filho numa creche que tem um funcionário que trabalha lá que responde a uma ação penal por pedofilia, por estupro, alguma coisa? Assim, vamos ser honestos, a gente não colocaria, né? Então, existem algumas funções, não sou eu quem diz, há várias decisões em que você precisa ter uma conduta ilibada que é diferente de idoneidade moral, que depende da sentença. Então, assim, eu precisei apresentar as certidões objetivamente lá no tribunal. Eu apresentei a criminal, a civil. Por que é que para ser ministro não tem que apresentar uma certidão? Isso evitaria um monte de problema. Isso evitaria ginhagelo na lista do TCU. Isso evitaria que eu tivesse que abrir mão de estar com a minha mãe no leito da morte, porque ela morreu há 15 dias depois que a gente fez o ato na rampa do tribunal, já vinha se arrastando numa doença, e eu não pude estar com ela no Rio de Janeiro, porque foi um momento em que eu tive que fazer uma escolha. Óbvio que eu não escolhi protestar contra o GIM e largar a minha mãe, mas achei que ia dar um pouco mais de tempo. Não deu, foi um erro de cálculo, né? Isso evitaria, quer dizer, por que eu preciso de uma lei orgânica? Né? Porque eu, para defender o mínimo da saúde, não era para eu ter uma emenda constitucional que fixasse mínimo de saúde. Alguém tem dúvida em qualquer país do mundo que saúde é algo essencial para o cidadão, que educação é essencial para o cidadão. E a Constituição, desde 34, tem mínimo para saúde, para a educação. Em 2000, fixou um mínimo para a saúde. E eu precisei sair do meu estado porque eu defendi o mínimo da saúde. E hoje nós temos uma lei que equilibra essa apuração, não é? O Tribunal de Contas tem um módulo no sistema da saúde, mas o gestor tem um papel e isso padroniza a apuração do mínimo da saúde como uma saída que nós encontramos porque eu fui removida porque eu defendi o mínimo da saúde. Morando no Rio de Janeiro, fui lotada em Volta Redonda. Então, assim, até quando as pessoas vão ter que ter sequelas e feridas, não é? Para fazer o seu papel no Estado. Esse é o Estado que nós temos. Seria ótimo que não fosse assim, mas é. Então, a gente precisa objetivar numa lei orgânica e num código. E, para isso, precisa de uma emenda. Porque sem uma emenda, a gente não consegue aprovar essas duas leis. Muito obrigada a todos. Muito obrigada ao senhor mais uma vez pelo convite, por essa oportunidade ímpar, histórica para todos nós. Emocionante. É emocionante estar aqui. Muito obrigada. Que bom. Bom, o doutor Júlio Marcelo queria fazer um agradecimento para você, então deixa ele...
Não, tranquilo. Desculpe. É porque eu não podia deixar de fazer um agradecimento especial à fala da Laila, né, a fala de reconhecimento do Ministério Público Judicial, que nesses 25 anos conquistou essa autonomia, essa respeitabilidade perante a sociedade, mostrou tudo que a autonomia pode trazer para a sociedade como resultado de dar um instrumento adequado para a atuação de um órgão que, por vocação, tem que fazer enfrentamento, né? Que, por vocação, não vai ser um órgão de atuação simpático ou agradável a quem está no poder, enfim. Então, o MP de Contas, ele tem esse destino também, né? De apontar falhas, de apontar erros, de pedir aos tribunais de contas soluções. Não é a nossa vocação substituir os tribunais de contas, né? Eu sei que existe essa preocupação de alguns conselheiros de que o MP de Contas quer se empoderar porque ele quer ocupar o lugar dos tribunais de contas. Não é, nós queremos fazer o que o MP judicial faz, atuando perante o órgão adequado, que são os tribunais de contas. Um órgão que, se for tecnicamente composto, dará o julgamento correto, a vazão correta, as demandas que o MP de Contas vier apresentar. Então, Laila, o MP de Contas tem uma dívida de gratidão com você por a sua manifestação de hoje. Muito obrigado. Bem. Então, Valdeci. Rapidinho. Bom, gostaria apenas de fazer um breve registro também, Júlio, que está aqui na plateia. Dr. Gustavo Ataíde, ex-presidente da Ampicom, procurador do Ministério Público de Goiás, e a doutora Cláudia Fernanda, que é presidente do Colégio de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos e Contas, também engajados nessa luta do aprimoramento. E, rapidamente, em relação aos questionamentos, todos muito inteligentes e oportunos, de todos os debatedores, professor Conte, em relação à questão da questão local, né, da realidade em relação ao código, eu acho que uma lei nacional processual, ela pode ser posta, pode ser colocada, e se adequar a todas as realidades. Me parece que o grande desafio dos tribunais de contas é na hora da apreciação, na hora que o auditor vai em campo e conclui o seu relatório, e na hora do julgamento, onde aí sim você tem que fazer as ponderações do caso concreto, a devida dialética à luz do devido processo legal sob o aspecto material. Me parece que do ponto de vista do devido processo legal formal, adjetivo, esse tem que ser um padrão. E essas peculiaridades do caso concreto, que cada caso é realmente diferente e a realidade conta nesse sentido, sobretudo quando não há má fé por parte do gestor, isso pode ser levado em conta quando do julgamento das próprias contas à luz da proporcionalidade dentro da moldura da razoabilidade. É a mesma coisa da LRF. A LRF está aí, é uma lei nacional. Ela é aplicada no governo federal com estrutura e do município de Brejo da Madre de Deus, que estava ontem assolado por chuvas em Pernambuco, como vários outros municípios do agreste do estado de Pernambuco. Então, mas essa diferenciação, me parece, pode vir quando do caso concreto da análise das próprias contas. Em relação ao que o Dr. Adams colocou, em relação à ditadura da hermenêutica, uma coisa que nós sentimos, ex-ministro Adams, com a LRF, sobretudo, e a lei da ficha limpa, foi a participação muito maior por parte dos advogados públicos e contratados pelas prefeituras no âmbito do processo de controle externo, enfatizando e revelando uma valorização desse processo, a importância que os tribunais de contas passaram a ter depois dessas inflexões normativas. E há uma grande discussão com a OAB se seria razoável, professor Heleno, a exigência de uma defesa técnica nos tribunais de contas. É um processo de colorido quase jurisdicional, não é? E se não seria interessante para a própria qualidade da decisão que houvesse a obrigação do advogado e que os municípios, por exemplo, fizessem concursos para procuradores, pelo menos um procurador, 2 procuradores, município pequeno, de acordo com os habitantes, tem um quadro estruturado de advocacia pública. Então, mas o fato é que essa questão da hermenêutica significa o quê? Que a gestão tem que participar mais do processo de controle externo. Muitas vezes o processo corre e ficam abandonados. E depois do julgamento, lá que vai se tocar de alguma forma. Então, eu recomendo muito aos prefeitos, gestores que vão ao gabinete para discutir questões, se antecipem, venham aos tribunais de contas estabelecer uma dialética. Os tribunais estão abertos a fazer essa dialética inicial. Então, me parece que essa questão da ditadura da hermenêutica pode ser atenuada, né, entre aspas, claro, a palavra ditadura da hermenêutica, por uma participação maior
do advogado no processo de controle externo. Em relação ao que Sarkis falou, o Júlio já respondeu muito bem, Luciene também. Quando o Código Napoleônico foi criado, em 1804, no auge da escola da exegese, na Europa, o Código Napoleônico passou não sei quantos anos para ser criado e promulgado. E era a perfeição. Todos achavam que ali estavam todos os fatos sociais e econômicos. 5 anos depois, um juiz escreve um artigo chamado A Revolta dos Fatos contra o Código. Então, há toda uma mutação social, econômica, que faz com que o ordenamento jurídico não seja imutável, embora nós desejamos a sua perenidade. As leis são feitas com a presunção de continuidade e de ser atemporais, mas os fatos vão surgindo, e é um dado de realidade. Há um dado de realidade que precisa ser enfrentado, e me parece que um dos instrumentos é a alteração do ordenamento jurídico, conforme o devido processo legislativo democrático, submetendo a todos os debates democráticos. E só para finalizar rapidamente, um outro ponto em relação à composição, que o Jonathan colocou, a proposta da Tricom permite isso, permite que a índole, um matiz seja técnico, mas que possa ter um influxo de ex-gestores, de ex-parlamentares dedicados ao controle, já que os filtros colocados vão mitigar esse risco de um parlamentar ser indicado ou de um indicado pelo Poder Legislativo não ter a observância dos requisitos. Ela deixa essa janela aberta, mas mantendo uma base de índole técnica, como devem ser os tribunais de contas, pela própria concepção institucional. Júlio falou aí da questão muito importante, essa última colocação do Júlio, em relação ao papel do Ministério Público de Contas. E hoje em dia, dentro desses avanços, em meio a desavanços, vamos dizer assim, se vê todos os dias, eu vejo nas redes sociais, matérias. Tribunal de Contas determina tal coisa a pedido do MP de Contas. Então, essa parceria tem tido avanços em relação a isso. Eu sei que há toda uma dificuldade em relação aos servidores, em relação ao próprio MPC, aos substitutos, mas é um avanço, a vida é um processo. Os tribunais sofrem muito. Essa dor do crescimento que nós estamos passando de 30 anos para cá, por exemplo, do MPC não saber ainda a devida topografia institucional, os auditores não terem ainda a garantia da independência, os substitutos também, isso acontece no grau geral com os tribunais de contas. Somos poder legislativo, somos poder judiciário, há toda uma dialética doutrinária sobre essas questões. Então, a gente tem que compreender também o processo histórico. Esse momento aqui, professor Heleno, saiba que o professor está contribuindo com um grande passo no sistema de controle. Como eu falei aqui no início, e termino com isso. Aqui estão as três, aqui tem a academia, aqui tem professores, servidores e estudantes. E tem os 3 braços daquele homem vitruviano de Da Vinci, que é uma alegoria que eu fiz uma vez sobre tribunais de contas, né? Tem que ter proporcionalidade. O MPC tem que estar forte, a auditoria forte e o julgamento forte, para que os tribunais possam, de fato, ser uma instituição a serviço do cidadão. Muito obrigado, fico muito grato por esse convite e por estar aqui nesse momento histórico. Pediu a palavra. Eu agradeço. Assim, só para finalizar, eu queria deixar uma sementinha para reflexão. Foi falado aqui sobre a uniformização. Sem dúvida alguma, a discrepância de interpretações é um problema. Só que as soluções, elas podem gerar outro tipo de problema. E sobre um conselho administrativo com o poder de uniformizar interpretação de algo que eu não tenho um sistema, eu não tenho uma instância recursal entre os tribunais, eu posso ter um conselho administrativo com o poder de interferir nas decisões de controle externo, o Tribunal de Contas da União, que jamais, em conselho algum, a União vai ter a maioria, porque a gente tem uma federação e tem os desafios da federação. Então, a União se sujeitar a decisões que podem ser tomadas de acordo com interesses dos estados. Eu cito aqui
o refinanciamento da dívida. Esse é um termo, esse é um tema em que a União fica de um lado e todos os estados ficam de outro. E isso permeia a cabeça dos agentes públicos, inclusive nos tribunais de contas. Então, esse é apenas um ponto. As finanças públicas, elas não interferem apenas na política fiscal, e sim na política monetária, em que a União centraliza essa condução. Então, nos preocupa muito um conselho com o poder de rever as decisões ou de determinar, verticalizar as decisões atingindo a União ela pode ficar num grau de fragilidade tal que eu posso criar um colapso. A política monetária e a dívida pública é apenas um exemplo de vários em que a União fica de um lado e os estados têm outros interesses conflitantes. Então, fica esse ponto para reflexão. Esse é o ponto que mais me preocupa neste tema. Muito obrigada mais uma vez. Muito bem. Então, quero, em nome da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito e do nosso Departamento de Direito Econômico, financeiro e tributário, agradecer enormemente a contribuição dos palestrantes. Saiba também, doutor Valdecir, que a faculdade também se engrandece com um evento como esse. Quando nós pensamos em criar um fórum de direito financeiro que mensalmente debate esses temas, eu assisti lá com os meus... Assisti não, porque não precisou de assistência nenhuma, todos acolheram de imediato, que realmente a faculdade precisava estar presente nesses grandes debates públicos que o direito financeiro comporta na atualidade. O direito financeiro sempre foi a base de sustentação financeira de todo o Estado, é isso que nós estudamos, nosso objeto é o Estado e a relação com a Constituição de forma muito direta. E não podemos ver toda uma discussão sobre a reforma do Estado, reformas fundamentais da estrutura política nacional e não darmos uma contribuição pública relevante. Então, nosso papel aqui é esse mesmo. Nós queremos contar com a presença de vocês em outras ocasiões, igualmente o deputado, que eu cumprimento pelo trabalho extremamente significativo numa frente parlamentar que é de exigência desse momento histórico pelo qual estamos passando, de respostas consistentes e imediatas na gestão pública qualificada. Como bem disse Júlio Marcelo, a gente de fato tem essa premissa e nós não podemos esperar mais. E acredito que as colocações todas dos participantes do debate foram realmente enriquecedoras. Nós não estamos aqui terminando nada, nós estamos começando um grande debate que acolhe também os que estão presentes na plateia. Agradeço aguentarem até aqui esse momento, nesse grande diálogo. É uma pena não tê-los ouvido, mas certamente também contribuiriam em muito. E, como eu disse, esse fórum continua, ele não se ultima aqui. Nós temos essa frequência, o professor Conte já organizou uma dessas mesas de debate sobre reforma da Previdência, o professor Fernandes Facuri Scaff também, o professor Estevão Orbert. Então, a ideia é nós darmos continuidade a esse grande diálogo e prosseguirmos. A Universidade de São Paulo tem esse compromisso com a sociedade e nós, igualmente, queremos também dar a nossa contribuição. Então, agradeço enormemente e declaro encerrados os nossos trabalhos e a paciência e a atenção de todos. Muito obrigado.